atualizar a norma obrigatória contra acidentes e doenças ocupacionais para pessoas que trabalham em serviços portuários. Aqui nós temos na NR 29 várias adequações sobre disposições e aplicabilidade. As disposições contidas dentro dessa NR aplica-se somente aos trabalhos portuários, tá? Então vocês vão encontrar dentro da NR 29 uma situação um pouco diferente dentro de outras NRs, tá? O SESMIT dentro da NR 29 é uma sigla diferenciada. A CIPA é uma sigla diferenciada. E os demais compostos dentro da NR 29 é muito específico. Pode ver que é uma NR longa, tá? Ela tem ali mais de 15 páginas, onde a gente vai encontrar ali diversas situações, onde vamos contemplar os riscos das atividades, como isso deve ser organizado, como isso deve ser feito, o que o técnico de segurança deverá realizar dentro dessas atividades no serviço portuário, tá? A NR 29, ela vai falar das atividades de serviços portuários, tanto nas instalações portuárias de uso privativo, quanto também das retroportuárias situadas dentro ou fora da área do porto organizado. O que é bom salientar para vocês também é que dentro da situação nós falamos de terminal retroportuário. É um terminal situado em zona contígua ao porto, organizado a instalação portuária. É compreendida naquele perímetro a 5 km de distância da zona primária, demarcada pela autoridade aduaneira local, no qual são executados serviços de operação sob controle com carga, importação e exportação, embarcação de contêineres, reboques e semi-reboque. Temos aqui também falando um pouquinho da zona primária. É a área alfandegada para a movimentação ou armazenagem de cargas destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. Temos também a questão do tomador de serviço. É toda pessoa jurídica de direito público ou privado que, não sendo operador portuário ou empregador, requisite trabalho portuário avulso. O que nós também chamamos de estivadores. Tá? São pessoas tomadoras de serviço, chegam no porto todo dia para poder prestar serviço e ganha pelo dia, pela hora trabalhada. A norma regulamentadora da segurança do trabalho 29 para serviço portuário, ela é designada por operadores portuários, empregadores, tomadores de serviço, comandantes de embarcação, órgão gestor de mão de obra, que é chamado OGMO. Então, todo o trabalho portuário, toda a gestão, ou ele é feito pelo empregador, ou ele é feito pela essa OGMO. A junção dos dois é uma só, porque a OGMO é que controla, que ajuda, que dá treinamento, que dá orientação. É um órgão gestor de mão de obra para serviços portuários, tá? Caso o porto ainda não tenha a constituição do OGMO, quem é a pessoa responsável é o empregador. Mas se ele já tem um número de funcionários, ele já pode constituir o OGMO, para que ele consiga ali ter uma demanda maior para atendimento da norma e conseguir também os requisitos necessários, que são os equipamentos corretos, fornecedores, conforme tudo aquilo que precisa e que a norma pede para a regulamentação desse tipo de atividade. A OGMO é somente para quem trabalha em serviço portuário, como eu acabei de falar. Compete aos operadores portuários, empregadores e tomadores de serviço cumprir e fazer cumprir todas as atividades dentro do serviço portuário com segurança. É para prevenir doenças do trabalho, era para prevenir acidentes, tá? Fornecer instalações e equipamentos adequados e acessórios em bom estado para que as pessoas possam trabalhar neste tipo de atividade. Zelar pelo cumprimento da segurança e da saúde nos trabalhos portuários e nas demais normas regulamentadoras. Então, dentro da NR 29, a gente vai encontrar ali vários aspectos. Ela já vai dar uma lista ali de coisas que nós precisamos para regulamentar. Dá para fazer um checklist, para fazer inspeção diária, para dar treinamento, para dar orientação, mas precisamos também ter, né, essa organização para que a gente consiga fluir o nosso trabalho como técnico de segurança.
Compete a OGMO ou ao empregador, está aqui no item 29142 da sua NR. Quem quiser e puder abrir a sua NR aí fica mais fácil para a gente poder acompanhar. Proporcionar a todos os trabalhadores formação sobre segurança, saúde e higiene do trabalho, tá? Conforme previsto nessa NR. Responsabilizar-se pela compra, manutenção, distribuição, higienização e treinamento. Zelo pelo uso correto dos EPIs, tá? E EPCs, observando sempre também o disposto que está na NR6. Elaborar e implementar programa de prevenção de riscos ambientais. Então, cabe também aos colaboradores da OGMO indicar uma pessoa ou técnico de segurança para a elaboração do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Obviamente, eu vou estar listando ali as atividades de cada colaborador, colocando o risco da atividade, a função, os EPIs necessários, quais treinamentos, quais as orientações. Realizando o PPRA já é um segmento para que a gente possa também ter o controle do PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, para análise, exames periódicos, exames admissionais, exames de controle, porque tudo isso também é feito para o trabalho portuário, tá? É um prestador de serviço como outro qualquer, mas também existe o controle, para a questão da saúde. Então, preciso do PPRA, preciso do PCMSO, tá? Ao elaborar e implementar o programa também de controle médico, abrangendo todos os serviços e prestadores, inclusive NR9 e 7, como foi mencionado. Aqui, compete aos trabalhadores, item 29143. Cumprir a presente NR como as demais legislações da segurança do trabalho, informar o responsável pela operação de que esteja participando, ou avarias ou deficiências observadas que possam constituir risco para o trabalhador ou para a operação. Pessoal, nós como técnicos de segurança, a gente vai estar avaliando o serviço, o trabalho como um todo, as instalações como um todo. Nós temos ali várias situações que possam causar acidentes graves. Então, precisamos da colaboração dos colaboradores para que eles nos informem as avarias, aquilo que precisa ser trocado, aquilo que precisa ser avaliado corretamente, aquilo que precisa ser descartado, para que possamos realizar as nossas atividades e evitar o acidente, minimizar situações de acidente nesse tipo de atividade, porque depois trabalhamos ali com manuseio de materiais, no carregamento, existe ali vários serviços de risco, ergonomia, tá? Movimentação de cargas e materiais principalmente, então o risco é muito alto. Utilizar corretamente os dispositivos de segurança, tanto o EPI quanto o EPC, tá? Compete também à administração portuária, dentro do limite da área do porto, zelar para que o serviço se realize com regularidade, eficiência e segurança e respeito ao meio ambiente. A gente verifica aí nessa situação no serviço portuário que existem muitos acidentes que ocorrem, que prejudicam o meio ambiente, vazamento de produtos químicos, vazamento de óleo, enfim. Então, tudo isso faz parte também que a OGMO, essa organização de gestão de mão de obra do serviço portuário, ela precisa ter esse controle para que a gente tanto tenha um cuidado com os nossos colaboradores que prestam esse serviço, quanto também com o meio ambiente, para o derramamento desses produtos, para o vazamento de produto químico, cargas ao mar, enfim. Então, tudo isso que a gente já ouviu falar, que já viu de acidente, que é muito fácil você dar um clique ali na internet, a gente vê várias situações que ocorrem, infelizmente. Então, isso é para ser evitado. Então, também a OGMO se preocupa nesse sentido. O que compete à OGMO é fazer cumprir tudo que está dentro da NR, a questão de que abrange a prevenção de riscos de acidente e doenças profissionais. Tá? Então, dentro da elaboração do PPRA, a gente já vai estar lançando ali todas as atividades, os riscos e as funções. Tá? Técnico de segurança, treinamento, orientação ao uso do EPI, inspeção e checklist de todas as peças e máquinas e equipamentos utilizados pelos colaboradores, equipamentos de içamento, tá? Cintas de segurança, que é muito utilizado em serviço portuário, içamento dos containers, mosquetão, isca que eles utilizam para poder estar içando as peças que fazem esse transporte, tanto manual quanto utilizando máquinas e equipamentos.
tá? Tudo isso é prevenção voltado para o serviço de portuário, tá? Volume, peso, quantidade, será que isso é suficiente? Será que eu tenho que utilizar um outro equipamento? Será que manualmente eu consigo fazer o transporte desse equipamento, dessa peça, desse volume? Quantas pessoas eu preciso estar disposto para poder fazer o descarregamento desse tipo de material? Será que é necessário também a respeito de saber e conhecer o tipo de material que eu estou ali retirando do container? Será que é produto químico? Será que é produto perigoso? Precisa de ter ali um conhecimento? Sim, eu tenho que ter. Então, o técnico de segurança dentro dessa área, ele vai precisar ter orientação de tudo isso para que ele consiga transpassar isso para os colaboradores. Olha, essa carga é perigosa, precisa de tal orientação para poder fazer o descarregamento correto dela. O manuseio desse material tem que ser feito dessa forma, não pode ser feito assim. Então, todo treinamento, toda orientação, a OGMO ela é responsável por manter uma pessoa justamente no setor, acompanhando todas as atividades e conhecendo todos os riscos, conhecendo as cargas, os produtos e o que está sendo transportado e aquilo que está sendo armazenado também. Tudo isso faz parte do processo. Dentro da questão da OGMO, também podemos ressaltar aqui tipo e classe do carregamento e manipulação correta. Acabei de falar. O PCE, que é o Plano de Controle de Emergência, tem que ter uma organização do plano de contingência dentro do serviço portuário. Temos também o PAM, que é o Plano de Ajuda Mútua, tá? Que também é uma organização feita pela OGMO, né, de pessoas que estão ali e que fazem treinamentos, se no caso de um sinistro, no caso de um acidente, no caso de um incêndio ou qualquer coisa que ocorra, tenha uma equipe treinada orientada para socorrer e atender imediatamente. Cabe também ao Porto, à OGMO, a elaboração desses programas e as ações coordenadas. Devem ser previstos os recursos necessários, bem como linhas de atuação conjunta e organizada, sendo objetivo dos planos as seguintes situações: incêndio, explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, condições adversas. Se tiver o tempo chuvoso, vai parar as atividades, tá? Se estiver ventando muito, também para as atividades. Operações portuárias, poluição e acidente e questão ambiental. Aí vamos aqui no item 29.1.5, instruções preventivas para os riscos das operações portuárias. Nós temos que, para adequar equipamentos e acessórios necessários à manipulação das cargas e providenciar medidas de prevenção aos operadores portuários, empregadores ou tomadores de serviço, ficam obrigados a informar as entidades envolvidas com a execução dos trabalhos portuários com antecedência de no mínimo 48 horas. Tá? Então, nós temos que ter ali uma precaução de antes mesmo de solicitar, né, para que os colaboradores venham a retirar essa carga quando chega um navio, quando chega no porto. Nós temos que saber com antecedência de até 48 horas que material está chegando, qual o peso, qual o tipo de classe de material, quantas unidades, qual o volume de carga, para eu saber quantidade de pessoas que eu vou colocar para trabalhar, qual tipo de EPI será necessário eu colocar nos meus colaboradores para que eles façam o descarregamento correto. Se vai precisar de uma empilhadeira, se vai precisar, né, de um caminhão Munk, o que, né? O que está chegando, né? Qual o tipo de classe de produto, qual o peso, qual a dimensão, enfim, quais as características específicas de carga perigosa que possam ou não ser movimentada por pessoas. Tá? Então, isso eu tenho que saber 48 horas antes. Então, o técnico de segurança que trabalha em serviço de NR29, ele já tem essas informações. Tá? É para ter essas informações para poder ser repassada, né, para os tomadores de serviço, para os integrantes desse porto, para o descarregamento correto dessas mercadorias que chegam. A gente vai falando de mercadoria que chega no serviço portuário, é um dos maiores PIBs do Brasil, né? Cerca de 70% do PIB é justamente
né, vindo de atividades portuárias, né? Então é uma área muito grande aqui no nosso Brasil, né? O porto, ele tanto importa quanto exporta. Então nós temos ali milhares de trabalhadores todos os dias, né, nos portos, esperando ali, tirando uma senha para poder trabalhar, para poder ganhar o seu dia, mas também temos que nos preocupar com ele, né, para poder dar segurança e tudo aquilo que ele precisa para realizar a atividade e voltar com saúde para a casa dele. Dentro da NR 29, no serviço à questão, a gente fala aqui também das disposições do plano de controle de emergência. Está falando no item 29.1.6. Então, como eu fiz um comentário, está aqui para vocês. Então, vocês vão encontrar no item 29.1.6. Que cabe à administração do porto, à OGME e aos empregadores a elaboração do PCE, né, que é o Programa de Controle de Emergência, e também o PAN, que é o Programa de Controle de Ajuda, o Plano de Ajuda Mútua. Aqui dentro das atividades, nós vamos encontrar na 29.1.6.2, tá? Por que eu tenho que ter o PCE, por que eu tenho que ter o PAN, né? Tanto o plano de controle de emergência quanto o plano de ajuda mútua. Justamente porque podem acontecer vários imprevistos, né? Na própria NR ela já vai colocar ali para vocês. Devem ser previstos recursos necessários, bem como as linhas de atuação conjunta e organizada, sendo o objetivo dos planos as seguintes situações: incêndio ou explosão, vazamento de produtos perigosos, queda de homem ao mar, condições adversas que afetem a segurança das operações portuárias, poluição ou acidente ambiental e socorro a acidentados. Então, nós temos que ter um protocolo, um plano de emergência para todo e qualquer tipo de situação. Então, a própria NR, ela pede, nós como técnicos de segurança devemos ali fazer cumprir, junto com a OGMO. Então, lembre-se, NR 29 e OGMO, elas fazem uma junção, é uma organização gestora de mão de obra. A NR 29, ela trabalha com esse tipo de organização. Então, tem um empregador de cada porto. Então, dentro desse porto, há várias pessoas trabalhando, prestadores de serviço, e eles fazem junto uma comissão de pessoas que prestam serviço, que precisam ser treinadas e orientadas, que façam parte dessa OGMO, que é o órgão gestor de mão de obra. Luciane, mas quem que indica as pessoas que participam dessa OGMO? Quem indica é o próprio empregador. Ele vai indicar lá o número de pessoas, de acordo com a quantidade de pessoas que ele tem, ele vai estar lá selecionando. Nós temos lá o quadro 1 da NR 29, que fala sobre o dimensionamento desse SESMIT, de como que deve ser a quantidade de técnico de segurança, médico do trabalho, engenheiros, e nós também podemos fazer, né, a contabilização de pessoas pelo total, e o empregador ele seleciona algumas pessoas para fazer parte da OGMO, né, que é da Organização Gestora de Mão de Obra. Tudo isso nós vamos contemplar dentro da NR também. Então, lembrando que hoje é parte 1, estou colocando para vocês, né, uma introdução de tudo aquilo que a NR 29 vai trazer para vocês. O material eu já enviei no e-mail, tá? Então, tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês está dentro do material que foi enviado também, inclusive com ilustrações. Tem várias fotos, né, que vocês possam estar lá, né, verificando ali algumas situações que para alguns pode não ser novidade, mas para outros é um mundo totalmente diferente. O Serviço Especializado em Saúde e Segurança do Trabalho, no caso o SESMIT, ele tem uma sigla diferente, tá? Ele vai ter SESSTP, Serviço Especializado em Segurança e Saúde do Trabalhador Portuário. Então, até o nosso SESMIT tem um nome diferente dentro da NR 29, porque ele finaliza como trabalhador portuário. Então, tem o STP no final, tá? Então, todo porto organizado, instalado, de uso privativo ou retroportuário, deve dispor desse SESP, de acordo com a dimensão mínima do constante do quadro 1. Então, a gente vai abrir o quadro 1 para você fazer o dimensionamento. Eu tenho tantos funcionários, eu me enquadro nessa situação. Então, vocês vão fazer a contabilidade para poder saber quem você precisa contratar de técnico de segurança, engenheiro, médico do trabalho, para poder atender esse SESMIT, que é mantido por quem?
é mantido pela OGMO, pela Organização Gestora de Mão de Obra, por esse conjunto de pessoas que trabalham no serviço portuário, que são prestadores de serviço e que, conforme o caso, atendendo todas as categorias de trabalhador, que eles atendem tanto o trabalhador prestador quanto o tomador de serviço, aquele que presta atividade diária. Tá? Então, o custeio desse SESMIT será dividido proporcionalmente de acordo com o número de trabalhadores utilizados pelos operadores portuários, empregadores, tomadores de serviço e administração do porto, por ocasião da arrecadação dos valores relativos à remuneração dos trabalhadores. Então, também o salário é um salário diferenciado, porque é um tipo de prestação de serviço diferente. Então, se você for contemplar dentro da NR 29, nós vamos encontrar ali um SESM diferente, nós vamos encontrar uma CIPA diferente, porque é mantida por uma organização à parte, que é de serviço portuário. Então, vou colocar para vocês aqui mais uma situação para a gente finalizar essa primeira parte da aula, senão fica muita informação para um dia só. A organização da área de segurança, saúde do trabalho portuário, item 29.2.12. Os profissionais integrantes do SESPT deverão ser empregados da OGMO, tá? Então, por isso que ele é registrado, porque vai fazer parte desse SESMIT, né? Então, ele é contratado por quem? Pelo empregador, pela mão de obra gestora, que é chamada OGMO dentro do porto. Os empregadores podem ser firmados por convênio entre os terminais privativos ou os operadores portuários e administrações portuárias, compondo seus profissionais. Então, ele pode ser contratado pelo porto, se ele for privativo, ou se for serviço retroportuário, ele é como um prestador de serviço e fica sob a coordenação da OGMO também. A organização da área da segurança do trabalho. Nas situações em que a OGMO não tenha sido ainda constituída, cabe ao responsável pelas operações portuárias o cumprimento desse subitem, tendo como forma análoga as mesmas atribuições e responsabilidades da OGMO. Então, para encerrar essa primeira parte da aula hoje, a organização gestora de mãos de obra, ela é responsável pelos serviços portuários. Então, o empregador, dono lá do porto privativo ou retroportuário, serviço terrestre ou aquaviário, ele é responsável por estar fazendo o dimensionamento das pessoas que vão trabalhar para ele, tá? Então, nós temos ali uma organização, que é a Organização Gestora de Mão de Obra, OGMO. A OGMO, ela é contratada para analisar todas as atividades de risco, dar treinamento, dar orientação, elaborar o plano de ajuda mútua, elaborar o plano de controle de emergência, verificação das peças e equipamentos, né, EPI, EPC do funcionário. Então, faz parte do SESMIT, né? São pessoas que compõem ali para trabalhar para a segurança do trabalhador. Então, essa foi a primeira aula. Na segunda aula, eu vou colocar para vocês a respeito da CIPA, como que é essa CIPA, né? Ela é constituída também de forma diferente e a gente vai falar um pouquinho sobre ela dentro da NR 29, tudo bem? Até mais então, agradeço a atenção de vocês. Obrigada.